se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A lenda da Pedra do Frade e a Freira nos arredores da cidade de Ibiraçu, o silêncio das montanhas guarda segredos antigos. A Pedra do Frade e a Freira ergue-se como 2 vultos petrificados, eternamente encarando o vazio. Para os turistas, é apenas uma curiosa formação rochosa. Para os antigos, é um marco de maldição, o túmulo de um amor proibido que jamais descansou. Contam que, há séculos, um frade e uma freira de ordens distintas se encontravam às escondidas no sopé da montanha. Rompendo votos sagrados, juraram fugir e viver um amor terreno. Mas foram descobertos. Como punição, foram selados ali, onde os ventos carregam seus sussurros e a pedra chora sob a chuva. Padre Lourenço, recém-chegado à cidade, ria dessas histórias. Era um homem de fé racional, convicto de que o mal se combatia com doutrina, não com medo. Quando decidiu subir a pedra para orar e abençoar o local, os moradores tentaram dissuadi-lo. Quem sobe a pedra após a sexta lua cheia de maio nunca volta igual, disse uma idosa. Na noite da subida, os ventos cessaram. O céu permaneceu escuro, mesmo sem nuvens. O padre sentou-se entre os 2 blocos principais da formação e começou a rezar. Mas não era sua voz que se ouvia. As palavras saíam da sua boca com um tom estranho, como se alguém mais estivesse falando por ele, com uma língua esquecida. Ao abrir os olhos, viu a figura de uma mulher com hábito branco, parcialmente encoberta por sombras, flutuando sobre a rocha. Ela não possuía olhos, apenas buracos escuros. Quando se aproximou, seus pés não tocavam o chão. Padre Lourenço tentou gritar, mas seu corpo estava paralisado, e uma sensação de culpa o consumia. A figura estendeu a mão e encostou em seu rosto. Instantaneamente, imagens começaram a se formar em sua mente, câmaras subterrâneas, ossos enfileirados, crucifixos quebrados e um coração pulsando dentro de uma cúpula de vidro. A dor era insuportável. Ele desmaiou com uma lágrima de sangue escorrendo do olho esquerdo. Pela manhã, foi encontrado caído, com as vestes queimadas em cruz e palavras em latim marcadas em seu peito: amor que desafia o céu, arrasta consigo o inferno. Nunca mais falou coisa com coisa. Passou a vagar pela cidade, desenhando figuras da pedra em muros e estradas, sempre com os olhos vidrados no topo. Na mesma semana, crianças começaram a relatar que viam um casal de pedra observando-as do alto da montanha. Algumas começaram a dormir andando. Outras perderam a voz. E um garoto foi encontrado na trilha murmurando uma canção que ninguém reconhecia, mas que deixava os adultos arrepiados, como se fossem chamados por algo ancestral. A professora Miriam, especialista em história regional, decidiu investigar a origem da lenda. Vasculhou arquivos da antiga paróquia de Ibiraçu e encontrou uma carta lacrada, escrita por um monge do século XVII. A carta descrevia um ritual de separação espiritual forçada, onde 2 amantes foram petrificados como punição por seu pecado. Segundo o manuscrito, a freira chamava-se Beatriz, e o frade, Tomás. O ritual não apenas os separou, mas amarrou suas almas à rocha. A punição era eterna. Cada vez que alguém profanasse a montanha com desejos impuros ou ceticismo, suas almas se agitariam, buscando nova forma de viver o amor jamais consumado. Miriam decidiu subir a pedra na mesma data do ocorrido com Padre Lourenço. Levou um gravador, velas, e uma cópia da carta. Ao chegar, o vento girava em círculos, e pássaros mortos cobriam a trilha. No centro da formação, ela sentou-se e começou a ler. A cada frase, a rocha parecia pulsar, como se respirasse. Quando pronunciou os nomes de Beatriz e Tomás, o chão estremeceu. Um grito abafado ecoou do interior da montanha, e as velas se apagaram. Ela viu, por uma fração de segundo, 2 sombras se aproximando, fundindo-se num abraço. A visão era bela e terrível. O gravador captou tudo, mas, ao ouvir, só havia silêncio seguido de um som molhado, como carne sendo torcida. Ao retornar, Miriam começou a ter sonhos estranhos. Via-se vestida de freira, caminhando por corredores de pedra, perseguida por vozes que suplicavam perdão. Em um dos sonhos, viu-se beijando um homem encapuzado, mas ao afastar o capuz,
Era a própria pedra que lhe respondia o beijo, fria e viva. Dias depois, ela encontrou uma cicatriz em forma de cruz em sua nuca. E em sua agenda, havia frases escritas com caligrafia que não era sua: a carne é fraca. A pedra é eterna. Amor sem bênção se transforma em maldição. Ela quer voltar. A partir de então, Miriam passou a ser seguida por corvos que não piscavam. Pessoas da cidade relatavam ver uma mulher com véu branco nas janelas da escola onde Miriam lecionava. E a professora começou a se ausentar das aulas, passando mais tempo sozinha no sopé da montanha. Quando questionada, sorria vagamente e dizia: estou apenas preparando o altar. O casamento vai acontecer. O prefeito, assustado com os relatos, ordenou o fechamento da trilha. Mas à noite, sons de sinos e hinos antigos ecoavam entre as árvores. E uma névoa espessa cobria a cidade toda vez que a lua cheia nascia, como se a pedra inspirasse sua presença sobre os vivos. Algo estava de fato sendo preparado. Um grupo de curiosos tentou invadir a área interditada durante a noite. Levaram câmeras, lanternas e drones. Ao subirem a trilha, as baterias começaram a falhar, e uma interferência tomava conta do áudio. Uma das últimas imagens captadas foi a de uma mulher em branco subindo pela encosta vertical da pedra como se flutuasse. Apenas um deles retornou, com a pele coberta de hematomas e sem conseguir pronunciar palavras. Seus olhos estavam completamente brancos, e ele desenhava compulsivamente dois círculos entrelaçados com uma cruz invertida ao centro. Quando internado, arrancou a língua com os próprios dentes. Após isso, o padre Lourenço sumiu da clínica. Seu quarto estava trancado por dentro, e a única pista era uma pegada de hábito no chão, molhada e invertida. Dizia-se que ele havia sido reclamado, como Beatriz fizera com Tomás séculos atrás. O espírito não queria apenas se manifestar, queria reconstruir sua cerimônia proibida. A cidade mergulhou em pesadelos. Moradores acordavam com hematomas inexplicáveis. Muitos sonhavam com uma igreja de pedra no alto da montanha, onde corpos sem cabeça tocavam sinos com as próprias vísceras. Os sinos tocavam sempre às 3h33, e os relógios digitais quebravam naquele horário. A cúpula da igreja local começou a escurecer inexplicavelmente. Nem a limpeza, nem a reforma ajudavam. E, aos poucos, todos os vitrais que retratavam freiras começaram a apresentar rachaduras no rosto. Apenas um vitral permaneceu intacto, o de uma freira ajoelhada, com o olhar fixo para o alto da montanha. A presença maligna parecia mais densa. Relatos de sombras se multiplicavam. A pedra, antes símbolo turístico, agora era um santuário de medo. Corpos de animais selvagens surgiam esvaziados, com os olhos arrancados e as patas cruzadas como em prece. As autoridades negavam, mas a população já evitava olhar para o alto. E então, numa noite sem lua, um clarão foi visto no topo da pedra. Parecia um altar iluminado. Várias figuras estavam reunidas em círculo, mas não havia como subir, a trilha desaparecera. No dia seguinte, todos os cães da cidade uivaram juntos ao amanhecer. E a rocha tinha crescido alguns metros. Aqueles que subiram para medir a pedra notaram que ela pulsava ao toque. Uma espécie de calor sobrenatural irradiava da fenda central. Uma rachadura em forma de coração partiu o bloco ao meio, como se o espírito contido estivesse prestes a se libertar. E de dentro dela escorria um líquido escuro que ninguém conseguia identificar. Miriam, agora irreconhecível, retornou à cidade. Seus olhos estavam opacos e sua voz, rouca e metálica. Dizia ser a guardiã do véu, e avisava que o matrimônio estava próximo. Ao andar pelas ruas, as luzes piscavam e espelhos rachavam. Suas pegadas deixavam marcas que ardiam nos pés de quem as tocava. As crianças da cidade começaram a desaparecer. 10, num intervalo de 3 dias. Em todos os casos, os pais relataram ouvir vozes de freiras chamando os pequenos do lado de fora. Um bilhete encontrado em um dos berços dizia: "Padrinhos da eternidade. O altar os espera." Os corpos jamais foram encontrados. A cidade entrou em colapso espiritual e igrejas foram abandonadas. Padres se exilaram. O prefeito fugiu.
E os moradores passaram a organizar vigílias com tochas e orações desesperadas. Mas a pedra zombava. Em cada noite de reza, mais um morador enlouquecia, desenhando corações com olhos no centro. A figura de Beatriz agora aparecia em plena luz do dia. Sempre sorrindo. Sempre olhando para o sul. Como se aguardasse alguém. As rádios passaram a captar cantos nupciais mesmo fora do ar. E uma nova cruz foi fincada sozinha no topo da montanha. Quem a colocou? Ninguém sabia. Mas todos entenderam. O noivo estava chegando. A rocha já tinha a silhueta completa de dois corpos fundidos em prece. As mãos, antes imóveis, agora estavam entrelaçadas. E, nas madrugadas, sons de batimentos cardíacos ecoavam das fendas. A pedra não era mais um monumento, era um coração. E estava vivo. Na noite do eclipse total, Miriam subiu a montanha. Usava um vestido de noiva manchado de terra. Carregava um buquê seco e cantava baixinho. Beatriz e Tomás, até que a eternidade nos devore. Atrás dela, uma procissão de vultos seguia, flutuando, em silêncio absoluto. No topo, um altar se formara com velas negras e símbolos invertidos. Os corpos de todas as crianças desaparecidas estavam ali, imóveis, mas respirando lentamente, como adormecidos. Miriam ajoelhou-se diante da pedra e entregou sua alma à entidade. Quando o relógio bateu 3h33, a montanha se abriu como um útero de pedra. Dela saiu uma figura masculina, deformada, com o rosto rachado e o hábito em chamas. Era Tomás. Ele caminhou até Miriam, que o aguardava sorrindo com olhos de trevas. Selaram um beijo seco, e a terra tremeu. A maldição estava completa. O casal, enfim, se unira. A pedra não voltou a fechar. Tornou-se uma cratera viva. Miriam desapareceu. Os corpos das crianças jamais foram encontrados. Mas uma nova trilha surgiu na floresta, feita de véus brancos e crucifixos tortos, levando direto ao abismo. Quem entra, não volta. Quem ouve o chamado, não resiste. Hoje, dizem que, em noites de lua cheia, dois vultos caminham entre as árvores, de mãos dadas. Um canta. O outro chora. E, se você responder ao chamado, não verá o dia seguinte. A pedra não quer mais só amor. Ela quer companhia. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.